Alguma vez você já se perguntou por que sente que não se encaixa em certos lugares ou situações? Já se sentiu isolado, diferente, como se estivesse destinado a algo maior? Se você já passou por isso, pode ser que esteja vivendo um chamado mais profundo. Neste vídeo, vamos explorar algo muito especial: as 7 provas que enfrentam o escolhido por Deus. Essas etapas não são coincidências, mas sinais de que você está em um caminho espiritual único e cheio de propósito. Imagine que cada prova é uma parte do processo de transformação que Deus tem para você. Não se trata apenas de dificuldades, mas de momentos de crescimento que o preparam para cumprir um destino maior. Ao longo deste vídeo, você descobrirá que essas sensações de solidão, os desafios e até mesmo as dúvidas têm um significado muito mais profundo do que você pensava. Se você sente que sua vida está em uma transição, esta mensagem é para você. A primeira prova que enfrenta um escolhido por Deus é a separação. Desde o momento em que você começa a caminhar no propósito que Deus tem para você, surge uma sensação de desconexão com o ambiente que antes lhe era familiar. É como se os lugares e as pessoas que costumavam lhe trazer paz e conforto já não ressoassem mais da mesma maneira. Isso não é uma coincidência. Faz parte do processo divino no qual Deus o separa do mundo para algo maior. Esse sentimento de estar deslocado pode parecer desconfortável, mas na verdade é um sinal de que o seu espírito está sendo guiado para um novo nível de propósito e santidade. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17: "Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis o imundo, e eu vos receberei." Aqui, fica claro que o chamado de Deus implica uma separação. Não se trata apenas de deixar para trás antigos hábitos ou amizades, mas de uma transformação interna que nos leva a enxergar a vida de uma perspectiva completamente diferente. Quando Deus o chama para ser escolhido, Ele também o chama para ser santo, separado para Ele, e isso muitas vezes significa sair da sua zona de conforto. Esse tipo de separação também pode ser sentido na vida cotidiana. Talvez você costumava desfrutar de certas conversas ou atividades que agora parecem vazias. As relações que antes eram fundamentais começam a desaparecer. Não porque sejam ruins, mas porque o seu caminho e o delas estão seguindo direções diferentes. É como se Deus estivesse lhe dizendo que o lugar onde você costumava se sentir confortável já não é suficiente para o propósito que Ele preparou para você. O desconforto da separação é o primeiro sinal de que Deus está começando um processo de autodescobrimento e preparação. Na experiência cristã, esta etapa é crucial. Pense em Abraão, que foi chamado a deixar sua terra natal para ir a uma terra que Deus lhe mostraria. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, é relatado: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei." Deus não lhe deu todos os detalhes de imediato, mas a separação foi o primeiro passo para cumprir um propósito maior. Da mesma forma, quando Deus o separa, Ele está preparando o terreno para algo que você ainda não pode ver, mas que será para a sua glória e para o seu crescimento espiritual. No dia a dia, isso pode ser sentido como um afastamento de pessoas que não compartilham sua fé ou seus valores. Não é que você deva cortar todas as relações, mas você começará a notar uma diferença em como se relaciona com os outros. De repente, conversas que antes lhe entretinham agora não preenchem mais o seu espírito, e você começa a buscar mais conexão com Deus do que com o mundo. Essa mudança não é uma perda, é uma preparação. Aceitar a separação é crucial para avançar. Em vez de resisti-la, compreenda que Deus está separando você para algo maior. Como descreve o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que nascesses, eu te santifiquei. Eu te dei por profeta às nações." Ser escolhido é um chamado à santidade, e a santidade começa quando você deixa de se conformar ao padrão deste mundo e permite que Deus transforme sua vida desde o interior. Essa primeira prova, embora difícil, é o começo de uma nova fase em sua relação com Deus. É a porta de entrada para um caminho de crescimento espiritual, onde você se afasta do temporal para abraçar o eterno.
A segunda prova trata da solidão, o deserto espiritual. Nessa etapa, o escolhido enfrenta momentos de profundo isolamento, em que parece que tudo ao seu redor parou. É como se o mundo, tal como você o conhecia, estivesse se apagando lentamente, e a única companhia restante fosse o silêncio. Até mesmo a voz de Deus, que antes parecia tão clara, pode parecer distante ou até ausente. Este deserto espiritual não é uma fase de castigo, nem um abandono da parte de Deus, mas uma parte essencial do processo de crescimento e transformação. Assim como Jesus foi levado ao deserto para ser tentado e preparado, o escolhido atravessa este tempo de solidão para que sua fé e sua dependência de Deus alcancem um nível mais profundo e firme. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, lemos que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus experimentou a solidão mais extrema, sem comida nem companhia humana, enfrentando as tentações do inimigo. Este foi um tempo de prova, onde sua força e fé foram testadas. Da mesma forma, o escolhido passa por momentos em que as distrações do mundo se desvanecem, deixando-lhe apenas uma opção: buscar a Deus com mais intensidade, mais profundidade e de todo o coração. Na vida cotidiana, essa prova de solidão pode se manifestar de diversas formas. Em alguns momentos, o escolhido percebe que as amizades e relacionamentos que antes eram fundamentais já não estão presentes, como se de repente tivessem desaparecido. Ou talvez, atividades que antes traziam satisfação e alegria já não preenchem mais aquele vazio interior. Em outros momentos, pode parecer que o próprio Deus permanece em silêncio em meio a situações difíceis, criando uma sensação de abandono. Esse tempo de isolamento pode ser confuso, doloroso e até desesperador, mas também é uma oportunidade única para crescer. É nesses momentos de aparente solidão que a alma se fortalece e a fé se torna mais profunda e autêntica. A solidão o obriga a depender completamente de Deus. Todas as distrações externas, as pessoas que antes preenchiam seus dias e até mesmo seus próprios recursos, começam a desaparecer, deixando você cara a cara com uma única realidade. No deserto, não há nada além de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, somos lembrados de que Deus conduziu os israelitas pelo deserto durante 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Esse tempo no deserto não foi apenas uma prova, mas uma preparação essencial para o que viria depois, a entrada na terra prometida. Da mesma forma, o escolhido precisa passar por essa etapa de solidão para que seu coração seja testado, sua fé purificada e sua dependência de Deus fortalecida. Esse tempo de deserto espiritual pode parecer interminável, como se os dias e as noites se alongassem indefinidamente. Mas é precisamente nessa aparente eternidade que o relacionamento com Deus se torna mais íntimo, mais real e mais forte. É um tempo para aprender a ouvir sua voz de uma maneira mais profunda, sem o ruído e as distrações que o mundo costuma colocar em nosso caminho. Na vida diária, isso pode significar que as respostas que você tanto espera não chegam, ou que as provas que você enfrenta parecem não ter fim. Mas é nesse vazio e nessa espera que Deus te mostra que Ele é mais que suficiente. Embora o deserto espiritual seja uma experiência difícil e dolorosa, também é onde você mais cresce. Ao final desse tempo, você sai com uma fé mais firme, um relacionamento mais profundo com Deus e uma maior clareza sobre o seu propósito na vida. Como se menciona no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é o resultado da prova da solidão: sair mais forte, mais confiante em Deus e mais preparado para o que Ele tem reservado para você. É fundamental que você saiba que a solidão não é um castigo. Embora possa parecer assim no momento, é uma prova necessária para fortalecer seu relacionamento com Deus e prepará-lo para os desafios e bênçãos que virão em sua vida. Embora seja um tempo difícil de atravessar, é precisamente nessa etapa que a alma se purifica,
A fé se aprofunda e a dependência de Deus se torna o centro absoluto da sua vida. Essa é a lição do deserto espiritual, um tempo de preparação e crescimento, onde Deus te molda e te prepara para o que virá depois. A terceira prova é a purificação. Para avançar no caminho espiritual, o escolhido deve deixar para trás tudo o que tem o prendido. Essa é uma etapa crucial em que Deus trabalha no mais profundo do ser, transformando o coração e a mente de quem foi chamado. Aqueles antigos costumes, relacionamentos e pensamentos que antes pareciam normais ou inofensivos, já não têm mais lugar na vida do escolhido. É um processo de libertação no qual o passado, com todas as suas cargas, dores e limitações, deve ser deixado para trás para permitir a renovação. A Bíblia fala desse processo de purificação como um passo essencial para aqueles que desejam se aproximar mais de Deus. Em Efésios, capítulo 4, versículo 22, somos instruídos a despojar-vos do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Aqui, fica claro que o escolhido não pode continuar vivendo de acordo com os antigos padrões e comportamentos. As atitudes, hábitos e relacionamentos que não estão alinhados com o propósito divino devem ser abandonados para que o escolhido possa avançar em sua chamada e caminhar na verdade de Deus. Esse processo de purificação é profundo, transformador, mas muitas vezes doloroso. É como uma morte interna, uma morte para os desejos egoístas, para os comportamentos tóxicos e para tudo o que impede a alma de avançar. Mas embora pareça uma perda, essa morte é necessária para que possa haver uma verdadeira ressurreição. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, somos lembrados de que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Isso simboliza que o escolhido, ao morrer para sua antiga vida, está experimentando um renascimento, um novo começo, um caminho de vida renovado com Deus. Na vida cotidiana, esse processo de purificação pode implicar tomar decisões difíceis e, às vezes, dolorosas. Pode significar cortar relacionamentos que têm sido uma influência negativa na vida do escolhido ou abandonar hábitos que têm impedido seu crescimento espiritual. Talvez haja amizades ou atividades que antes eram parte central de sua vida, mas que agora não estão alinhadas com o chamado de Deus. Essa libertação, embora dolorosa no início, é uma parte fundamental da transformação interna que está ocorrendo no coração do escolhido. Assim como um metal precioso precisa passar pelo fogo para ser purificado de suas impurezas, o escolhido também deve passar pelo fogo da purificação. Esse processo queima tudo o que não é necessário, o que é prejudicial e o que não está em harmonia com os planos de Deus. Em Zacarias, capítulo 13, versículo 9, Deus diz: "E farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro." Através do fogo, a alma do escolhido se purifica, se torna mais forte e mais valiosa aos olhos de Deus. É um processo que, embora intenso, é vital para o desenvolvimento espiritual e pessoal. É importante compreender que a purificação não é apenas um processo de deixar para trás o velho, mas também um processo de renascimento. Depois de soltar aquilo que nos prendeu ou limitou, Deus nos permite renascer com uma nova perspectiva, uma visão mais clara de seu propósito e um coração mais puro e alinhado com sua vontade. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos é dito: "Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." Esse renascimento é o resultado direto da purificação, onde o velho já não tem mais poder sobre o escolhido, e o novo, o divino, começa a florescer em sua vida. Esse ciclo de libertação e renovação espiritual é como uma morte e ressurreição. A alma se liberta das cadeias do passado e se prepara para o novo que Deus tem preparado. Embora o processo de purificação possa ser desafiador e, em algumas ocasiões, doloroso, ao final, o escolhido emerge renovado, mais forte, mais consciente de seu propósito e em um relacionamento mais profundo com Deus. A purificação não é um fim em si mesma, mas um passo essencial e necessário para uma relação mais íntima, transformadora e cheia de propósito com Deus. A quarta prova é o fogo.
um momento crucial no caminho de um escolhido. Aqui é onde as provas da vida não só desafiam o caráter e a fé, mas também os refinam profundamente. Esse fogo espiritual não vem para destruir, mas para purificar o coração e o espírito. Assim como o ouro e a prata são passados pelo fogo para eliminar suas impurezas e revelar seu verdadeiro valor, a alma do escolhido atravessa provas que a moldam, purificam e fortalecem de maneiras que nem sempre são visíveis no momento, mas que são necessárias para seu crescimento. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, menciona-se que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece, ainda que provado pelo fogo, seja achada em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Esse versículo nos lembra que Deus permite que seus escolhidos passem pelo fogo, não para castigá-los ou prejudicá-los, mas para revelar o melhor que há neles. Essas provas não são simples obstáculos no caminho, mas momentos em que se revela a profundidade das raízes de nossa fé e como reagimos quando as circunstâncias da vida nos desafiam de maneiras inesperadas. Na vida cotidiana, o fogo pode se manifestar de diferentes maneiras. Pode aparecer na forma de uma perda pessoal, um fracasso que parece insuperável, uma traição que deixa feridas profundas ou uma luta pessoal que nos leva ao limite. Essas experiências abalam nossas certezas, o que acreditávamos ter sob controle, e nos levam a um ponto onde dependemos completamente de Deus para nos sustentar. Embora o escolhido possa se sentir sobrecarregado e oprimido pelas circunstâncias, é em meio a esse calor que seu caráter se fortalece e sua fé é refinada. A paciência, a humildade e a confiança em Deus não se desenvolvem em tempos fáceis, mas nesses momentos de prova, em que tudo o que é superficial é removido. Esse tipo de prova também tem um propósito mais profundo: revelar aquelas áreas em nossa vida que precisam ser transformadas. No fogo, são eliminadas as camadas de orgulho, insegurança ou medo que impedem o escolhido de alcançar todo o seu potencial em Deus. É um processo doloroso, mas absolutamente necessário. Tal como o profeta Isaías descreve no capítulo 48, versículo 10. Eis que te refinei, porém não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Essa fornalha de aflição não é um castigo, mas um lugar onde o velho é queimado e o novo é forjado, onde as fraquezas são expostas e substituídas por uma força espiritual que só pode nascer da dor superada. Quando você atravessa esse fogo, é fácil sentir que está sozinho, que o sofrimento é demais e que você não será capaz de resistir. No entanto, a Bíblia nos mostra que Deus nunca abandona seus escolhidos nos momentos de prova. No livro de Daniel, capítulo 3, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, foram lançados em uma fornalha ardente, mas não foram destruídos. O mais surpreendente é que eles não estavam sozinhos naquela fornalha. Deus estava com eles no fogo, protegendo-os, e da mesma forma, Deus está presente com o escolhido em seus momentos de prova, garantindo que o fogo apenas o refine, sem destruí-lo. O fogo, embora intenso, não está destinado a nos consumir, mas a revelar nossa verdadeira essência. É fundamental lembrar que, embora o fogo possa ser extremamente doloroso, seu propósito é moldar o escolhido para um futuro maior. A paciência que se desenvolve durante essas provas permite que o escolhido enfrente dificuldades futuras com uma fé mais firme e madura. A humildade que emerge desse processo de purificação ajuda o escolhido a depender menos de seu próprio entendimento e mais da orientação de Deus. E a confiança em Deus se fortalece quando o escolhido vê que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está presente, sustentando-o e guiando-o através do fogo. O fogo também nos lembra que o caminho dos escolhidos não é fácil, mas é cheio de propósito. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, somos encorajados a ter por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. As provas de fogo, embora duras e dolorosas, são parte integrante do plano divino para levar o escolhido a um novo nível de maturidade espiritual, a uma maior compreensão de seu propósito e a uma fé mais forte e autêntica. Assim, a quarta prova, o fogo,
Não é um castigo, mas uma oportunidade de crescer de maneiras que talvez você nem imaginasse serem possíveis. É um momento em que as impurezas internas são queimadas, onde tudo o que impede o seu crescimento espiritual é removido e o verdadeiro valor do escolhido é revelado. As provas que enfrentamos não são para nos destruir, mas para nos refinar, preparando-nos para cumprir o grande propósito que Deus tem para nossas vidas. Ao final deste processo, o escolhido emerge mais forte, mais confiante em Deus e mais preparado para enfrentar tudo o que está por vir, com uma fé que foi provada e fortalecida no fogo. A quinta prova é a revelação, um momento-chave no caminho espiritual do escolhido. Depois de ter passado pelo fogo e suportado as provas que desafiaram seu caráter e sua fé, chega um tempo de clareza espiritual, que ilumina tudo o que parecia escuro ou incerto. Nessa etapa, o escolhido começa a ver com mais nitidez o que Deus tem preparado para a sua vida. É como um raio de luz que dissipa as sombras, onde as dúvidas e confusões começam a desaparecer e o propósito divino se revela com maior clareza. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, Deus diz: "Clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes." Neste momento, o escolhido experimenta o cumprimento dessa promessa. Após renunciar ao seu próprio entendimento e ser purificado no fogo, Deus abre os olhos da alma para mostrar as verdades profundas de seu chamado. O que antes parecia incerto ou incompreensível, agora começa a fazer sentido, e o escolhido começa a receber visões, sonhos e confirmações que o guiam na direção certa, afirmando o caminho que ele deve seguir. A revelação não é simplesmente receber informações. É um processo de transformação interna, em que o coração e a mente do escolhido se alinham com a vontade divina. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, somos lembrados de que muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor, esse prevalecerá. Nesse ponto, o escolhido deixa de se apegar aos seus próprios desejos ou planos, e com humildade e clareza, começa a aceitar o propósito que Deus planejou para ele. É uma rendição consciente à vontade divina, onde o escolhido compreende que sua vida está destinada a cumprir um propósito mais elevado. Na vida cotidiana, esse tempo de revelação pode se manifestar de várias maneiras. Pode ocorrer durante momentos de profunda oração, quando o escolhido sente uma conexão especial com Deus. As respostas que antes pareciam inalcançáveis começam a chegar, e o que antes eram simples inquietações agora se transformam em uma direção clara e segura. Às vezes, a revelação pode vir através da leitura das Escrituras, onde passagens que antes pareciam comuns agora ganham um novo significado, iluminando o caminho que o escolhido deve seguir. Esse tempo também pode ser acompanhado por visões ou sonhos, como os que receberam personagens bíblicos como José no livro de Gênesis. No capítulo 37, José tem um sonho que revela seu futuro como líder, embora naquele momento ele não compreendesse plenamente o significado. Da mesma forma, o escolhido pode começar a receber revelações sobre o seu futuro, visões que mostram partes do plano que Deus tem para a sua vida, mesmo que ele ainda não entenda todos os detalhes. A revelação é um lembrete constante de que Deus tem um plano específico, intencional e detalhado para cada um de seus escolhidos. A revelação não se manifesta apenas em visões ou sonhos, mas também em forma de confirmações externas. Às vezes, pessoas próximas, sem saber, podem dizer palavras que ressoam profundamente no coração do escolhido, validando o que Deus já lhe tem mostrado. Essas confirmações são de grande importância porque reforçam a fé do escolhido, dando-lhe a segurança de que está no caminho certo e que não está sozinho em sua jornada espiritual. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 17, é mencionado: "Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos." Esse derramamento de revelação é uma manifestação da conexão profunda que o escolhido começa a ter com Deus. Nessa fase da revelação, o escolhido começa a compreender e aceitar plenamente seu chamado divino. Ele já não é apenas um espectador que recebe mensagens, mas alguém que se alinha completamente com seu propósito.
Não se trata apenas de ouvir ou ver, mas de uma aceitação profunda e sincera do plano de Deus para a sua vida. É um tempo de paz interior, onde as dúvidas começam a desaparecer e o escolhido deixa de lutar contra a incerteza. Com fé e confiança, ele abraça o propósito que lhe foi revelado. Embora essa compreensão nem sempre signifique que o caminho será fácil, o escolhido agora tem uma visão mais clara de para onde está indo, o que lhe dá uma confiança renovada em sua caminhada. A revelação é, em última análise, um dom divino. É um momento transformador em que Deus, em sua misericórdia e amor, decide abrir os olhos do coração do escolhido para que ele veja claramente o que Deus tem preparado para ele. Após passar por essa prova, o escolhido não caminha mais às cegas. Agora, ele avança com uma convicção firme de que está no centro da vontade de Deus, pronto para cumprir seu propósito. A vida adquire um novo sentido e uma nova direção, e o escolhido está mais preparado do que nunca para enfrentar o futuro com confiança, sabendo que foi chamado para algo muito maior do que jamais imaginou. A sexta prova é a guerra espiritual, uma etapa crucial em que o escolhido enfrenta forças invisíveis que tentam impedir seu avanço rumo ao propósito que Deus preparou para sua vida. Esta batalha não é travada com armas físicas nem é visível aos olhos humanos, mas é tão real e desafiadora quanto qualquer conflito no mundo material. Nesta fase, as tentações, as dúvidas e os obstáculos espirituais se intensificam, como se tudo conspirasse para afastar o escolhido do caminho que ele está destinado a seguir. O inimigo sabe que o escolhido está prestes a cumprir seu destino. Por isso, os ataques se tornam mais sutis, estratégicos e persistentes. A Bíblia fala claramente sobre a natureza dessa guerra espiritual. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, somos lembrados de que não temos luta contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Isso significa que a batalha do escolhido não é contra pessoas ou situações externas, mas contra as forças espirituais que buscam distrair, confundir e enfraquecer sua fé. Durante essa etapa, as dúvidas começam a inundar a mente, surgem tentações que tentam desviar a atenção do propósito divino, e os obstáculos se multiplicam, criando um ambiente de luta constante. No entanto, essa guerra não está perdida, pois Deus providenciou a seus escolhidos as ferramentas necessárias para resistir e sair vitoriosos. O escolhido deve se preparar com a armadura espiritual que Paulo descreve em Efésios, capítulo 6, versículos 13 a 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Essa armadura é essencial para se manter firme em meio à batalha. Inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada uma dessas peças simboliza uma ferramenta vital para a proteção espiritual. É crucial que o escolhido se revista dessa armadura diariamente, fortalecendo seu espírito por meio da oração, do estudo das Escrituras e de uma fé inabalável na promessa de Deus. Na vida cotidiana, essa guerra espiritual pode se manifestar de diversas maneiras. Pode surgir como um aumento repentino de tentações, projetadas para fazer com que o escolhido se desvie de seu compromisso com Deus. Pode se manifestar através de situações que despertam antigas inseguranças, dúvidas sobre sua chamada ou momentos de intensa frustração. Também pode surgir em relacionamentos conflitantes, problemas inesperados ou até mesmo pensamentos de fracasso e desespero. O inimigo usará qualquer coisa ao seu alcance para enfraquecer a confiança do escolhido em seu propósito divino e tentar distraí-lo de seu verdadeiro caminho. Um exemplo claro dessa batalha espiritual encontra-se na vida de Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto. Em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, o diabo tentou fazer com que Jesus se desviasse de sua missão, oferecendo poder, comida e glória mundana. No entanto, Jesus resistiu a cada tentação usando a palavra de Deus como sua arma mais poderosa. Da mesma forma, o escolhido deve recorrer constantemente à palavra de Deus para combater as mentiras e táticas do inimigo. As Escrituras são a fonte de verdade que iluminam o caminho
e fornecem a força necessária para resistir a qualquer ataque espiritual. É nessa fase que a fé do escolhido é posta à prova de maneira mais intensa. As dúvidas e tentações podem fazê-lo sentir que está sozinho na luta ou que não tem a força suficiente para continuar. Mas é precisamente nesses momentos que a armadura da fé se torna indispensável. O escudo da fé permite bloquear os dardos inflamados do inimigo, protegendo o coração e a mente dos ataques de desânimo e desespero. Como diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A resistência constante na fé é a chave para superar essa guerra espiritual. Além da armadura da fé, a oração é uma ferramenta indispensável nessa batalha. O escolhido deve se manter em constante comunicação com Deus, buscando força, sabedoria e direção. Na oração, o escolhido encontra refúgio e recebe as estratégias necessárias para enfrentar as armadilhas do inimigo. A guerra espiritual não pode ser vencida com nossas próprias forças humanas, mas através do poder de Deus que age em nós e nos dá a vitória. Embora essa batalha possa ser exaustiva e, em algumas ocasiões, desanimadora, o escolhido deve se lembrar de que não luta sozinho. Deus está ao seu lado em cada passo do caminho, e a vitória já foi garantida por meio de Cristo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37, nos é dito que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa promessa deve ser a âncora de esperança do escolhido, lembrando-lhe de que, embora o inimigo tente detê-lo, o plano de Deus prevalecerá, independentemente dos obstáculos que enfrentar. A guerra espiritual é uma prova que fortalece a fé, a paciência e a perseverança do escolhido. Cada ataque superado é uma confirmação de que ele está mais perto de cumprir o seu propósito divino. Embora as forças do mal tentem impedir seu progresso, o escolhido, armado com a fé e o poder de Deus, pode se manter firme, sabendo que, apesar da intensidade da batalha, a vitória final pertence a ele. Fortalecido pela guerra espiritual, o escolhido emerge mais forte e mais confiante em sua missão, pronto para continuar sua jornada rumo ao cumprimento do propósito que Deus traçou para sua vida. A sétima e última prova é o propósito. Depois de atravessar o fogo das provações, suportar a solidão do deserto, receber revelações e enfrentar a guerra espiritual, o escolhido finalmente alcança o cumprimento de seu chamado. Esta é a etapa em que tudo o que foi vivido, a dor, as lutas e as lições, se integra de uma maneira poderosa, e o escolhido se torna um instrumento valioso para realizar a vontade de Deus na terra. Este é o momento em que as promessas e visões que antes pareciam distantes ou incompreensíveis começam a tomar forma e ganhar vida. Tudo o que o escolhido suportou não foi em vão. Cada batalha interna e externa tinha o propósito de moldá-lo e prepará-lo para este momento. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada experiência, por mais difícil que tenha sido, foi usada por Deus como uma ferramenta para formar o caráter e a fé do escolhido, preparando-o para este destino. Nessa etapa, o escolhido começa a ver como sua vida faz sentido ao se alinhar completamente com o propósito divino. Já não se trata de lutar para sobreviver ou superar obstáculos, mas de viver uma vida centrada em servir aos outros e honrar a Deus. Aqui, a alegria e a satisfação não vêm de conquistas pessoais ou materiais, mas da paz e da certeza de que ele está vivendo o plano que Deus desenhou especificamente para ele. Este propósito também traz consigo uma sensação de paz e plenitude. O escolhido já não se preocupa em se comparar com os outros ou em seguir os padrões do mundo. Depois de passar por todas as provas anteriores, ele aprendeu a confiar plenamente em Deus e a valorizar o que realmente importa. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos é prometido: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz se torna uma marca distintiva na vida do escolhido, que agora vive alinhado com o propósito de Deus.
O cumprimento do propósito não significa que não haverá mais desafios ou dificuldades, mas agora o escolhido está equipado para enfrentá-los com uma fé inabalável e uma confiança absoluta em Deus. A diferença é que agora cada desafio é visto como uma oportunidade de glorificar a Deus e de servir de uma maneira mais profunda e significativa. A vida já não é mais uma luta contra as adversidades, mas sim um fluir com o plano divino, sabendo que cada obstáculo faz parte do processo de crescimento e expansão do reino de Deus. Nesta etapa final, o escolhido experimenta a alegria e a satisfação de saber que sua vida tem um impacto eterno. Como Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 8: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O fruto que o escolhido produz é duradouro, porque está enraizado no propósito de Deus. Esse fruto pode se manifestar em vidas transformadas, na expansão do reino de Deus, ou simplesmente na paz e alegria que ele transmite aos que o cercam, impactando suas vidas de maneira profunda e positiva. A sétima prova, o propósito, é a culminação de todo o processo. É a confirmação de que cada sofrimento, cada lição e cada prova tinham um sentido divino. O escolhido agora vive uma vida de serviço, alegria e satisfação, completamente alinhado com a vontade de Deus e cumprindo o destino para o qual foi chamado. É aqui que o escolhido encontra sua verdadeira identidade e paz, sabendo que está fazendo o que foi criado para fazer: honrar a Deus e servir aos outros com todo o seu ser, deixando um legado que transcende o tempo e se estende para a eternidade. Estas são as 7 provas que o escolhido deve superar para continuar no caminho de Deus. Cada uma delas tem um propósito profundo, não só para fortalecer a alma, mas para preparar o escolhido para o plano maior que Deus tem reservado. Esse processo não é fácil, mas cada prova faz parte do projeto divino que nos molda, nos transforma e nos leva ao cumprimento de nossa chamada. Ao refletirmos sobre essas provas, podemos ver um paralelo com a vida dos grandes homens e mulheres de fé na Bíblia. Pensemos em José, que foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e depois injustamente preso. Todas essas provas pareciam ser tragédias, mas na realidade, Deus as estava usando para preparar José para um propósito maior: salvar seu povo da fome e liderar o Egito durante uma crise. Cada uma de suas provas, desde a separação de sua família, passando pelo deserto da solidão, até o fogo da injustiça, foi necessária para que ele chegasse à revelação e, finalmente, cumprisse seu propósito divino. Gênesis, capítulos 37 a 50. Outro exemplo claro é Moisés, que passou 40 anos no deserto, uma separação forçada de sua vida anterior como príncipe do Egito. Durante esse tempo, Deus o preparou para ser o líder que guiaria seu povo à liberdade. Moisés teve que enfrentar a solidão, o fogo das provações e a guerra espiritual contra Faraó e o próprio povo que nem sempre acreditava nele. Mas através dessas provações, Moisés encontrou seu propósito: libertar os filhos de Israel da escravidão e conduzi-los à terra prometida. Êxodo, capítulos 3 a 14. A história da vida de Jesus também reflete perfeitamente essas provações. Jesus experimentou a separação quando se afastava das multidões e de seus discípulos para estar a sós com o Pai. Ele enfrentou a solidão no deserto, onde foi tentado pelo diabo. Passou pelo fogo da traição, do rejeitamento e do sofrimento na cruz. Mas após todas essas provações, veio a ressurreição, o cumprimento perfeito do propósito de Deus para a sua vida, trazendo salvação à humanidade. Em nossa própria vida, muitas vezes nos encontramos no meio dessas provações, perguntando por que enfrentamos tanta dificuldade ou por que sentimos que estamos sendo constantemente desafiados. No entanto, cada uma dessas provações é uma oportunidade para que Deus nos refine, como mencionado em Zacarias capítulo 13, versículo 9. E farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Através dessas experiências, Deus está nos preparando para algo muito maior e mais profundo, que não poderíamos alcançar sem passar pelo processo de purificação. O caminho do escolhido não é simples, mas também não foi fácil para aqueles que cumpriram grandes propósitos na Bíblia.
A chave está em manter a fé e a perseverança, sabendo que cada provação tem um propósito divino. Como diz em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Ora, a paciência deve ter a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Esse é o lembrete de que tudo o que enfrentamos faz parte da obra completa que Deus está realizando em nós. No final de tudo, cada provação nos leva a um lugar de maior proximidade com Deus e a uma maior realização de nosso propósito na vida. Se em algum momento você se encontrar no meio do fogo, da solidão ou da dúvida, lembre-se de que Deus está com você a cada passo. Ele nunca te deixa nem te abandona, e tudo o que você está vivendo faz parte de um plano maior. Como Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse caminho de provações, sempre podemos ter a certeza de que a vitória já foi conquistada. Confie no processo, abrace cada provação com fé e lembre-se de que tudo tem um propósito. Deus está preparando algo extraordinário para você. E quando você alcançar a etapa final, o propósito que Ele reservou para a sua vida, entenderá que tudo o que viveu valeu a pena. Oremos todos juntos. Amado Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações humildes e cheios de gratidão, reconhecendo que és o autor e consumador da nossa fé. Te agradecemos por cada provação, cada desafio e cada momento de dificuldade que permitiste em nossas vidas, sabendo que em tudo isso estás trabalhando para o nosso bem e nos conduzindo para mais perto de cumprir o propósito que tens reservado para nós. Senhor, pedimos que nos dês força para suportar a separação quando nos afastas do mundo, para nos preparares para algo maior. Que nesses momentos em que nos sentimos desconectados, possamos encontrar consolo na Tua presença e confiar que o Teu plano é perfeito, mesmo quando não o compreendemos. Rogamos que nos dês paciência nos tempos de solidão, no deserto espiritual onde tudo parece estar em silêncio. Que nesses momentos difíceis possamos Te buscar com mais fervor, sabendo que nos chamas a depender completamente de Ti. Enche-nos de fé para confiar que, mesmo quando não ouvimos Tua voz, Tu estás perto, refinando nosso caráter e nos preparando para o que está por vir. Pai, purifica nossos corações de tudo o que não Te honra. Ajuda-nos a deixar para trás os fardos do passado, os hábitos, os relacionamentos e os pensamentos que nos prendem, para que possamos caminhar na liberdade que nos dás através do Teu Filho Jesus Cristo. Permite-nos experimentar uma verdadeira transformação, um renascimento que nos conduza a viver alinhados com a Tua vontade. Pedimos que no fogo das provações nos fortaleças. Sabemos que essas provações não vêm para nos destruir, mas para nos refinar, para trazer à tona o melhor de nós e nos aproximar mais de Ti. Que em cada momento de dor e dificuldade, possamos encontrar paz na certeza de que Tu nos estás moldando para um propósito maior. Senhor, abre nossos olhos e nossos corações para receber Tua revelação. Dá-nos visões e sonhos que nos guiem, para que possamos compreender claramente o chamado que colocaste em nossas vidas. Que ao ver mais claramente o Teu propósito para nós, tenhamos a coragem de aceitá-lo e segui-lo com fé e humildade. Em meio à guerra espiritual, pedimos que nos protejas e nos fortaleças com Tua armadura. Ajuda-nos a resistir às tentações, às dúvidas e aos ataques do inimigo. Que possamos permanecer firmes em nossa fé, confiando que Tu já venceste o mal e que nos dás a vitória através do Teu poder. Finalmente, Senhor, pedimos que nos guies para o cumprimento do nosso propósito. Que tudo o que vivemos e suportamos até agora seja uma preparação para a obra que tens para nós. Enche-nos de alegria e satisfação ao vivermos alinhados com Tua vontade, servindo aos outros e Te honrando com nossas vidas. Que cada passo que dermos seja para glorificar Teu nome e expandir Teu reino aqui na terra. Te agradecemos por estares conosco em cada etapa, por nunca nos deixares sozinhos e por nos amares incondicionalmente. Em nome de Jesus, Te damos toda a glória, a honra e o louvor. Amém.